Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Senhor, nós te pedimos nessa hora sabedoria para compreender a tua palavra, para viver os mistérios, para desfrutar daquilo que o Senhor quer falar conosco. Abba, Pai. Paizinho querido, nós te amamos. Fala conosco de uma forma gloriosa e especial. Obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor vai fazer aqui, e o Senhor já está fazendo também, eu creio, lá em Santo André. Guarda-os, livra-os, derrama sobre todos nós a tua bênção, teu poder, tua graça, tua plenitude. Obrigado pelo aquilo que o Senhor fez no Acampa Dentro. Obrigado pelo aquilo que o Senhor vai fazer nesses dias que os jovens começarão amanhã 12 dias de jejum. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, porque essa geração está te buscando. Eu oro para que esse jejum seja poderoso e o teu nome seja glorificado, que sejam dias de glória em nome de Jesus. E também, Senhor, nessa hora fala com os jovens, aqueles que ainda não aceitaram o desafio de participar desse jejum. Abençoa, desafia-os, Pai, porque tu podes fazer isso esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, quem achou diz amém? Amém? A Bíblia diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Nesta noite eu quero meditar com você sobre este tema, gerados pela palavra. Sabe, o apóstolo Pedro aqui está dizendo que a palavra de Deus nos gerou. Talvez se nós olharmos para a nossa vida, ele aqui retrata dois lados da nossa vida. A parte corruptível, que é a carne, que morre, e a parte incorruptível, que é o espírito, que é recriado por Deus quando nós morremos e volta para Deus. E eu creio, irmãos, que o apóstolo Pedro estava fazendo menção nessa hora da mesma palavra que o apóstolo João fez lá em capítulo 4, versículo 23 e 24, quando ele diz lá: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. E eu me lembro também do apóstolo João, quando ele prega no seu capítulo 1, versículo 1, e ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmãos, o verbo é a palavra. O verbo é Jesus e a verdade. E o texto-chave na luz do Senhor é João 8,32. Vamos repetir? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, irmãos, é a vida de Jesus em nós. É a palavra de Deus, é o poder de Deus. Nós somos gerados pelo Espírito. Sabe, hoje nós estamos muito preocupados com as coisas da alma, com o dinheiro, com o poder, com a fama, com a correria. Mas, irmãos, o maior segredo para um cristão ter sucesso é ele buscar as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo também prega aos Colossenses, diz: buscai as coisas do alto, nela pensai. Então, irmãos, ele está fazendo menção que há uma guerra entre nós, há uma guerra em nós também, quanto à nossa vida espiritual. Cada dia mais a nossa carne vai puxando e vai nos levando a nos preocupar com o dinheiro, com o poder, com as coisas deste mundo. Mas nós temos que entender que no Espírito nós somos fortes. Mesmo que a Bíblia diz que a carne é fraca, irmãos, nós temos que entender que essa carne, ela vai ser só fraca se nós permitirmos que ela seja fraca. Se nós colocarmos a palavra nela, o Espírito vai reagir e vai derrubar essa carne nesta noite, em nome de Jesus. E nós vamos entender então porque fomos gerados pela palavra, fomos gerados por uma semente santa, fomos gerados por uma palavra. Se estamos aqui hoje é porque existe uma palavra. Se estamos aqui hoje é porque alguém orou por nós, porque alguém intercedeu por nós. Alguém orou pela nossa salvação. Quantos querem dessa forma? Alguém orou, como a pastora orou pela salvação do seu Ângelo, e cada um orou para a tua salvação e para a minha. Deus trabalhou no coração de alguém para orar por nós. Quantos creem, diz amém? E essa oração, irmãos, não foi em vão, por isso estamos aqui hoje. Uma palavra, ela pode ser dada através de uma oração, ela pode ser dada através de um sonho, através de uma visão,
ou também através da sua palavra escrita, quando Deus fala a nós. Uma palavra, ela pode gerar sonhos no coração. Uma palavra que vem da parte de Deus pode mudar a tua história. Eu declaro que nesta noite Deus está mudando muitas histórias, restituindo histórias, trazendo coisas ao teu coração, em nome de Jesus. Uma palavra diante de Deus é suficiente para mudar a tua vida, para mudar o teu destino, para mudar o que você está pensando. Uma palavra vai fazer com que você se desapegue às coisas da alma, às raízes da alma, às vontades da carne, e atraia as coisas de Deus. Nós não precisamos de muitas, nós precisamos de uma palavra, porque foi por uma palavra que nós somos gerados, porque naquele momento foi uma palavra, Getúlio, que Deus falou para nós: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi uma palavra, foi o verbo façamos. Foi uma palavra que pôde mudar aquele centurião de Cafarnaum. Ele chegou para Jesus e disse: basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Naquele momento, quando ele estava subindo, Eliseu falou uma palavra, ele disse: meu pai, meu pai. Ele disse uma palavra, a palavra pai. Naquele momento, uma palavra mudou tudo, fez com que a unção que estava sobre Elias caísse sobre Eliseu. Muitas vezes nós estamos esperando de Deus, irmãos, muitas palavras, muitas direções, muitas coisas, mas Deus é poderoso com uma palavra mudar a nossa vida. Só basta o nosso entendimento estar aberto para compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que uma palavra que Deus manda pode mudar tudo. E eu declaro em nome de Jesus, que ainda este ano sobre a tua família, uma palavra Deus vai mandar, e nesta noite Ele está mandando várias palavras. Se você crê, toma posse aí, diz amém, diz glória a Deus, diz eu creio, em nome de Jesus, porque uma palavra pode mudar tudo. Naquele momento, quando o apóstolo Paulo diz a Colossenses capítulo 1, versículo 27, ele diz: porém Cristo em nós é a esperança da glória. Ele estava dizendo uma palavra, a palavra fundamental da frase é esperança. A esperança, ela gera, a esperança do crente, ela não morre. A esperança de um cristão se renova a cada dia. Quanto mais eu passo por luta, mais Deus derrama fé. Quanto mais está difícil, mais Deus derrama a unção. A unção esmaga o jugo, a unção dá coragem. Deus me dá coragem, eu passo por cima da batalha e eu dou a glória e a honra para Ele. Glória a Deus, porque uma palavra pode mudar tudo. O apóstolo Paulo vê uma igreja diante de problemas, e naquele momento ele pede a Deus uma palavra. E ele confia em Deus uma palavra. E a palavra-chave de Colossenses 27 é esperança. Uma palavra pode mudar tudo. O profeta Jeremias também declara: bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Qual que é a palavra-chave? Bendito, esperança. Uma palavra pode mudar tudo. Se você permitir com que Deus abra a sua palavra e fale ao teu coração, Ele vai te falar palavras tremendas. Porque naquele momento Deus também levanta o profeta Jeremias para olhar para uma amoreira, e ele ora para aquele fruto, e Deus fala para ele: o que você está vendo? Ele fala: estou vendo um fruto. E Deus fala: então, assim será com a tua vida, porque eu estou zelando pela minha palavra para fazer cumprir. Não se apresse, porque na hora certa eu vou trazer a palavra. Olha o que Deus está falando para você essa noite: não se apresse, porque na hora certa Deus vai te dar uma palavra. Não se apresse, porque na hora certa Deus vai abrir a porta que está fechada. Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer o milagre, Deus vai trazer a provisão. Basta uma só palavra, não se apresse. Na hora que Deus quiser mandar, Ele vai mandar uma palavra. Naquele momento o homem ficou olhando, mas olha o que Deus falou no original, representando, dizia assim: eu tenho pressa para fazer cumprir na tua vida a minha palavra. Irmãos, Deus tem pressa. Quantos creem que Deus tem pressa? Diz amém. E Deus, Ele quer fazer valer a sua palavra em nosso coração. Deus quer fazer valer as coisas do nosso coração. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Basta uma palavra. A palavra é o ponto fundamental da vida de um homem. A palavra de Deus, irmãos, é ponto fundamental da vida de um ministério. Quando eu vejo pessoas se levantando e Deus usando, aquela pessoa diz assim: assim diz o Senhor. Uma palavra. Naquele momento, aquela palavra profética que sai da boca de você para alguém, creia nisso, que você vai ter palavras de Deus para muita gente. Talvez a palavra que alguém precisa está na tua boca, Deus vai colocar. Eu creio em nome de Jesus. E aquele homem diz assim: assim diz o Senhor. Então, quando o Senhor fala através de mim, de você, e Deus está colocando uma palavra que pode mudar a vida de alguém, que pode mudar um ministério, que pode mudar uma família, que pode restaurar um casal. Talvez, irmãos, nós estamos esperando uma teologia, estamos esperando
esperando alguma coisa, mas o mover de Deus, ele é tremendo, porque uma palavra pode nos levar ao centro da sua vontade e nos levar a coisas tremendas. Quantos creem, diz amém? Aquele profeta também diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Uma palavra: arrependei-vos. Quando você se arrepende, a chave vem, a bênção vem, o céu se abre e a cura vem. Uma palavra. Você pode pensar, irmãos, que a gente pensa que a nossa vida está centrada em nossos problemas. Não, nós somos gerados pela palavra. Nossa vida está totalmente na palavra. Eu me lembro também daquela palavra que a Bíblia fala em Salmos 30, versículo 5, se eu não me engano, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, qual que é a palavra? A palavra é alegria. É uma palavra que te sustenta, uma palavra que te levanta, uma palavra que te edifica. Irmãos, uma palavra nesta noite pode estar mudando a tua vida. Uma palavra pode estar mudando o teu destino. Uma palavra pode estar mudando a tua vida profissional lá. Você que chegou nesta noite com um problema, saiu sexta-feira do teu trabalho, não sabe o que fazer. Talvez amanhã Deus vai chegar lá e vai bradar com uma palavra e vai mudar tudo, em nome de Jesus. Porque uma palavra pode trazer ordem, uma palavra pode trazer cura, uma palavra pode mudar um exame médico, uma palavra pode fazer tudo. Eu creio nesta noite, quando nós estávamos orando aqui, que Deus estava curando e liberando muito mais que uma palavra, liberando promessas para a tua vida, poder de Deus para a tua vida, porque no Senhor nós somos muito mais que vencedores. Eu me lembro do apóstolo Paulo também, quando ele prega: Senhor, mas eu estou fraco. Sabe o que Deus fala para ele, Getúlio, irmãos? Fala assim: é porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você é fraco, então eu te faço forte. Qual que é a palavra? Poder. Porque o poder vem e derrama graça. E eu digo para você, irmãos, é impossível, anote aí, você que está anotando, um cristão ter poder sem ser pressionado. É impossível um cristão ter glória se ele não tiver o Calvário. É impossível um cristão ser forjado se ele não passar por luta. Eu estava falando esses dias com o apóstolo, numa dessas segundas-feiras que a gente se encontra e bate papo sobre a igreja. Eu falei para ele: pai, eu não vi na Bíblia ainda, e acho que eu nunca vou ver, profeta que foi forjado em hotel 5 estrelas. Eu via Deus forjando profetas em deserto, irmãos. E se você está passando um deserto, é porque Deus está forjando o teu caráter. Não é porque o diabo está ganhando, não. É Deus que está ganhando. Segura a bronca aí, que vai dar tudo certo. Deus vai bradar e vai abrir o teu caminho. Eu creio em nome de Jesus. Eu nunca vi Isaías falando: eu vou lá para o Nanai, eu vou lá para aquele resort e eu vou pegar uma piscina aquecida e eu vou lá para Nova York. Eu nunca vi isso na Bíblia, irmãos. Eu via ele dizendo ali: olha, eu estou passando um aperto, eu não sei o que fazer. Aquele profeta que foi um grande homem de Deus, ele é alimentado por corvos de manhã e à noite, por pão e carne, os corvos vinham trazer para ele. Se você está passando uma tribulação, não temas, porque o Senhor está nesse lugar, dizendo para você: eu estou no controle, eu sou o teu provedor, o teu Senhor, o teu pastor, agindo eu, quem impedirá? Vai dar tudo certo, eu tenho um milagre para a tua vida, um grande ministério, uma grande obra, em nome de Jesus. Porque uma palavra, irmãos, era o suficiente. Sabe qual foi a palavra? Elias perguntou: e aí, Deus, vou ficar nesse negócio aqui há quanto tempo? Quanto tempo mais eu vou ficar padecendo? Sabe o que Deus falou? Aquieta. Aquieta, fica de boa, fica tranquilo, que uma hora vai acontecer. Irmãos, uma hora vai acontecer. Diga para quem está do seu lado: uma hora vai acontecer. Mas diga para quem está do seu lado também: mas eu tenho certeza que vai acontecer. Eu não sei a hora, mas eu sei que vai. Irmão, vai acontecer. Por quê? Porque Deus, Ele prometeu. E quando Deus promete, meu irmão, Ele se coloca na brecha pela sua própria palavra. Lembra que Ele diz: fazei prova de mim. Ou seja, Ele se coloca na brecha pela palavra. Deus se apressa em cumprir a sua palavra. Deus, Ele está acelerado em fazer valer a sua palavra em nosso coração. Eu vejo quando Deus levanta aquele profeta Micaias, em vários momentos ele levanta e diz: assim diz o Senhor. Você vai ver lá em 1 Reis, 2 Reis, a história desse homem. Ele era um homem que se levantava e colocava o dedo e ele dizia: assim diz o Senhor. E era fera, acontecia. Quando nós vemos outros homens de Deus, Deus levantando, quando eles diziam assim diz o Senhor, acontecia, porque havia uma palavra. Irmãos, quantas vezes nós nos preocupamos com as situações da vida? Quantas vezes, igreja, nós estamos preocupados com o nosso contas a pagar, com o final de ano, com aquilo que vai acontecer, aquilo que não vai acontecer, com a meta que tem que bater, com aquilo que tem que fazer, aquilo que não tem que fazer. Mas, irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor.
Porque olha o que ele diz aqui em 1 Pedro 1, nós lemos: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para... Eu vou dizer para você, irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que estão correndo de Deus. Está correndo do ministério, está correndo de Deus. Eu vou dizer, irmão, você pode correr o que for. Você vai cansar, Deus vai te pegar. Porque Ele tem um chamado na tua vida. Porque você foi gerado por Deus. Você pode querer fugir o que for, irmão. Você vai cansar. Daqui tantos anos a gente vai se encontrar. Você vai falar: peço arrego. Corri, não valeu nada. Porque eu sei que Deus tem uma obra na minha vida. Eu não posso abrir mão da obra que Deus tem para a minha vida. Sabe, irmãos, eu sei que tem momento na nossa vida que a gente gosta da síndrome de Jonas. Sabe, Thaís? Sabe qual que é a síndrome de Jonas? Síndrome da fuga. E a gente fica meio fujão, a gente quer cair fora, a gente quer mudar as coisas, a gente quer sair do propósito de Deus, a gente quer desistir, a gente quer abrir mão. Sabe, talvez tem muito irmão que está falando: não vejo chegar ao final do ano porque eu quero entregar meu ministério. Eu não vejo a hora de chegar tal... Meu irmão, ministério não se entrega, ministério é vida. Você pode entregar o teu trabalho, mas teu chamado você não entrega não. Porque se Deus te chamou, você tem que ir até o fim da vida, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Sabe quando você tem que entregar o ministério? Quando você estiver no caixão, ali você entrega. Quando você estiver no caixão, você acaba o teu chamado, mas você diz antes: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por isso você que anda meio desanimado com o teu chamado, está querendo desistir, pular fora, irmãos, cuidado com a síndrome de Jonas. Porque aquele que não faz uma vez, tem que fazer depois. E a pressão é muito maior. Porque Jonas, quando ele voltou a fazer, ele fez, Deus abençoou. Mas ele foi pressionado, irmão, igual o salsicha no meio do pão. Coitado do bichinho. Mas ele teve que fazer o que Deus mandou ele fazer. Irmão, você mantém um chamado. Ah, pastor, por que eu tenho? Porque Deus gerou você pela sua palavra e tem um chamado na tua vida. Cadê a igreja que diz amém? Cadê a igreja que diz glória a Deus? Aleluia. Tá ruim, irmão? Dá um glória a Deus mais forte aí, irmão. Aleluia. Palmeiras não caiu ainda não. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Irmãos, tudo tem um propósito. Sabe, tudo tem um propósito. A Bíblia diz que tem um propósito para aqueles que amam a Deus. Tem um propósito. Se eu estou passando uma luta e você também, não é para a gente ficar desgastado. Não é para a gente ficar nervoso, estressado. Sabe, irmãos, cuidado com as palavras. Assim como nós estamos falando da palavra de Deus, que tem poder, nossa palavra também tem poder para destruir. Cuidado com o estresse. Cuidado com a gritaria em casa, irmão. Cuidado com o bate-boca. Isso faz mal para a família. Sabe, principalmente para a mulher. A mulher é emoção. Muitas vezes você, homem, fala e gospe tudo. Depois para você refazer, irmãos, é difícil. Sabe, trabalha com domínio próprio. A igreja precisa ter domínio próprio. A falta de domínio próprio do fruto do Espírito está impedindo a gente de ter paciência. Sabe o que é paciência? É a ciência da paz. Sabe o que quer dizer ciência da paz? É aquele que demora para ferver. Tem muita gente que está fervendo muito rápido. Não é nem a pessoa que é pavio curto. Tem gente que nem tem mais pavio, que está tão feio o negócio que já perdeu o pavio. Irmãos, ciência da paz. Tenha paciência, vai devagar. Deus vai dar palavra, Deus sabe o que fazer. Mas irmãos, entenda o que eu acabei de falar. Não tem poder sem pressão. Você vai ter o poder, mas saiba suportar a pressão. Saiba aguentar o que você está passando. Você está passando uma tribulação no teu emprego, na tua empresa, na tua casa. Deus vai bradar vitória. Quantos creem, diz amém. Mas fique em paz, irmãos. Não haja precipitadamente, não erre, não fuja, não saia do propósito de Deus. Você tem tudo para ficar estressado, nervoso, jogar tudo para o ar, gritar com todo mundo. Mas irmão, uma palavra tua também pode destruir todo o plano que Deus está fazendo para trazer restauração tremenda, aleluia, sobre a tua vida. Sabe, naquele momento quando Elias também restaura o altar, ele se levantou para restaurar o altar. Irmãos, nós temos que trabalhar para restaurar a família, para restaurar o valor da família, restaurar as coisas. Prioridade é Deus, mas depois de Deus, sabe o que vem? A família. E depois de família vem o sustento. E depois vem o ministério. Então, irmãos, o teu ministério começa onde? Na nossa casa. O nosso maior ministério, o meu não é ser pastor. O meu não é ser empreendedor, ser líder. Não é não. O meu maior ministério é ser marido. E um dia ser pai. Se um dia eu for um bom marido, então o meu outro ministério também vai ser sucesso. Antes de casar, meu maior ministério era ser filho.
Então cada um de nós temos que exercer o nosso ministério, e temos que entender, irmãos, que o domínio próprio tem que fazer parte da nossa vida. Não tem como, nós temos que matar as obras da carne, porque as obras da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, vai nos chamando a cada dia mais, irmãos, a ganância do poder, a ganância da coisa. E aí você entra na tua casa, você mal entrou, alguém já grita com você. E sabe, irmãos, a boca, eu falei isso hoje de manhã, depois você pega o CD e ouve, a boca é a nossa margem de segurança. Quando a gente era pequeno, a gente chorava, a nossa mãe punha a nossa boca no seu seio, para a gente tomar o leite. A gente parava de chorar porque a gente tinha segurança através da boca, que é o lábio, é sensível, gera segurança. Hoje a nossa segurança está na nossa boca também, porque hoje, quando alguém grita com a gente, sabe o que a gente faz? Grita mais alto. E alguém grita mais alto, a gente grita mais alto, porque a gente tem poder na boca, e a nossa boca tem segurança, e mostra que nós temos autoridade quando nós gritamos com alguém, e isso faz mal para a nossa alma, faz mal para a nossa família, e faz mal e atrapalha toda a promessa que Deus tem para a nossa vida. Então, irmãos, pode perceber, na tua boca tem uma ferramenta tremenda. Na tua boca tem uma ferramenta que você pode amaldiçoar, você pode abençoar. Por isso a tua margem de segurança da tua alma está aqui na tua boca. Muitas vezes você fala uma palavra para se defender, e naquela hora não era para você falar nada, era ficar quieto, porque o Senhor diz: fica quieto, porque eu sou teu advogado, eu vou defender a tua causa, vai em paz e descansa. Mas a nossa boca, irmãos, ela é movida pela nossa alma, movida pela nossa ira, movida pelo nosso nervoso, e muitas vezes nós colocamos tudo para fora, desabafamos com as pessoas erradas, na hora errada, da forma errada. E aí, irmãos, toda a palavra que estava quase prontinha para se cumprir, se detona. E aí depois nós temos que começar a juntar tudo de novo, até o ponto que Deus quer nos restaurar e nos abençoar. Já estou terminando a palavra, mas uma história para nós lembrarmos da palavra. A palavra também é muito linda, porque quando Deus dá a palavra para alguém, e é muito lindo o que Deus faz, né? Porque Deus fala a palavra a nós, e muitas vezes também Deus vai nos usar, quantos creem nisso, para levar palavras para outras pessoas. E eu quero terminar falando um pouco sobre isso. Quando Deus levanta Abacuque, capítulo 2, versículo 1 a 3, você não precisa abrir por causa do tempo. Abacuque, ele estava ali diante de Deus, diante de um grande desafio, e Deus vê nele graça, irmãos. Deus vê nele uma unção. Deus vê em Abacuque um profeta tremendo, um homem que adorava, cantava, que tinha uma unção gloriosa na presença de Deus. E sabe, Deus se agrada da visão que o próprio Deus tinha dado a Abacuque. E sabe o que Deus falou para Abacuque então? Abacuque, então, pega essa visão e grava sobre tábuas, para que aquele que possa passar correndo também possa ler. E depois sabe o que Deus fala para ele nos versículos seguintes? Fala para ele: olha, a visão, ela pode tardar, mas ela não vai deixar de acontecer. A visão, ela pode demorar, mas ela vai se cumprir. Eu declaro isso sobre a tua vida. A visão de Deus pode demorar, mas ela vai se cumprir. O que Deus mandou você fazer, você tem que fazer. O que Deus mandou você fazer, você tem que fazer. Meu irmão, mesmo que você já passou tantos anos e está num guarda-roupa espiritual, sai do armário, sai do guarda-roupa e vai fazer o que Deus mandou você fazer. Diga ao meu povo que marche, vamos cumprir a promessa, vamos marcar a visão, vamos escrever sobre tábuas, porque eu e você podemos morrer, e vamos. Nós lemos aqui que a nossa carne é como a erva. Mas, irmãos, eu posso morrer, mas a visão que Deus me deu não pode. Você pode morrer, e vai morrer se Jesus não voltar, não é verdade? Mas, irmãos, a visão que Deus te deu não pode morrer. Quantos serão multiplicadores da visão de Deus? Quantos creem, diz amém? Porque Deus te dá visão, irmãos, a visão não é eterna. A visão, ela vai acabar um momento, porque vai chegar o dia que Jesus vai vir buscar, a tua visão aqui terrena acabou. Aí você vai ter uma visão celestial. Tanto que a Bíblia fala: então veremos o Senhor face a face, como Ele é. Mas enquanto, irmãos, a terra existir, a nossa visão tem que perdurar. Mesmo que nós tivermos um dia ausentes na terra, como é o caso dos meus avós, da minha mãe, está ausente na terra. Mas eu vejo, por exemplo, o meu avô, o pai do meu pai e minha mãe marcaram a visão. Tiveram uma visão, morreram, foram como a erva, estão lá debaixo da terra, o corpo já era, não vale nada, mas a visão, enquanto eles estavam vivos, eles marcaram a visão. Então, qual é o tipo de visão que nós temos marcado para nossas futuras gerações? E eu te faço uma pergunta: qual é a igreja que nós vamos marcar para a próxima geração? Nós estamos passando, igreja, tempos difíceis, tempos complicados, onde é um tempo de apostasia, falta de amor, falta de compromisso. E eu, com muito amor, eu te pergunto: qual é a igreja que os nossos filhos, nossos netos vão viver? Vamos pensar, Paulinha, qual é a igreja que o teu filho vai viver? Se hoje a igreja que você está vivendo está difícil, imagina do teu filho. Imagina, Lígia, do teu bisneto,
o neto da Paulinha. Imagine, doutor Heber, a igreja dos teus netos. Então, irmãos, nós precisamos hoje entender que a responsabilidade de multiplicar a visão está com a gente. Quantos creem, diz amém? Ah, pastor, está com o apóstolo, está com o pastor. Não, está com todo crente, amém? Porque a tarefa do ir de pregar o evangelho a toda criatura é uma tarefa geracional, bíblica, ordem de Deus para a igreja. Quantos são da igreja? Quantos fazem parte do corpo de Cristo? Diz amém. Então, irmãos, a tarefa de fazer com que o evangelho possa se multiplicar é nossa. Porque pensa comigo, irmãos, eu fui alcançado por uma geração abençoada, e eu quero abençoar minha geração. Mas eu sei que tem pessoas que foram alcançados e foram primeiro da família, como a pastora Cibele, né? Abençoou os filhos abençoam o neto, e esse é o desafio. Você que tem uma geração abençoada, abençoa. Continua a obra, né? Você que não tem, começa a abençoar. Porque, irmãos, nós precisamos correr de volta para o altar. Nós tentamos, podemos correr para tudo e qualquer lado, podemos ter tantas coisas. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens ouvirão o comichão dos ouvidos. Nós podemos fazer o que for, mas o nosso ponto de partida, o ponto do nosso sucesso, a nossa resposta está no altar, porque nós somos do altar. Quem é do altar diz amém. Você pode fugir, irmão de Deus, você pode fazer o que for, mas você vai ter que voltar e se arrepender e voltar, porque você é do altar, você é marcado com a promessa. Irmão, outros pode até tentar desviar e na balada ficar revoltado com Deus. Você não tem jeito. Você pode ter o teu momento de irinha, nervosinho, mas o teu chamado você tem que cumprir. Isso é responsabilidade, isso é legado. Você não pode fugir, diz amém. Você pode fugir para toda a situação, mudar de emprego, mudar de cidade, mas mudar de Deus e de chamado você não muda, irmãos, porque você é marcado. Você pode tirar férias de tanta coisa, mas nunca férias de Deus, porque você tem um chamado, porque você tem uma palavra, porque você foi criado no altar. Você jovem que está me ouvindo, que chegou na igreja anos atrás, toquinho de gente, assim como eu, pequenininho era, você pode fugir, você pode ter tua revolta, você pode ter o teu nervosinho, você pode jogar tudo para o ar, você pode ter a tua crise da adolescência, tua crise da juventude, mas o teu lugar é aqui, teu lugar é no altar. Você foi criado no altar, você foi nascido no altar, tua filha nasceu no altar, teu filho nasceu no altar, é promessa. Quantos creem que é promessa? Diz amém. E eu declaro sobre a tua família: teus filhos não são para perdição, seus filhos serão como videira frutífera ao redor da tua mesa. Isso é promessa de Deus. Eu declaro sobre a tua vida, você pai e mãe que está passando problema em casa com o teu filho, ele vai voltar em nome de Jesus, porque o lugar dele é aqui no altar. Quantos creem? Diz amém. Ele vai voltar, eu creio que ele vai voltar. Sabe, lá na igreja de Santo André apareceu um jovem que vinha aqui na igreja, um jovem fujão. Eu falei para ele: ô jovem, você é fujão mesmo, hein? Ele falou: pastor, mas eu estou de volta. Eu falei: ainda bem, antes do final do tempo você voltou. Voltou, irmão, por quê? Porque correu, cansou, chegou lá: pastor, não aguento mais, a luta está grande, meu lugar é aqui. Irmãos, o teu lugar é no altar. Quantos creem, diz amém. É porque no altar que está a tua palavra de história, de resposta, de milagre. É porque no altar que está as direções de Deus para a tua vida, para aquilo que Deus vai te usar com poder e com glória. Quantos creem, diz amém. Está no altar. Diga para quem está do seu lado: está no altar. Eu quero dizer algumas palavras que eu anotei hoje quando estava orando, e Deus me deu 3 versículos. Eu quero só dizer e orar e deixar essa palavra hoje no teu coração. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Toma posse disso. Águas vão jorrar, a palavra você vai encontrar. Talvez no meio do deserto está difícil de encontrar uma palavra, mas a água vai fazer a palavra boiar e vai vir na tua mão. Lembra da palavra? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias recolherá. Descansa que a palavra vai vir na tua mão, a estratégia vai vir na tua mão. E uma estratégia que Deus me dá para falar para você: não temas, porque o ano ainda não acabou, muita coisa vai acontecer. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus disse isso. Quando você tem intimidade com Deus, você é firme em Deus, tua vida é de Deus, teu propósito é de Deus, as palavras estarão nos seus lábios continuamente. Isso vai fluir, vai ser bênção para a tua vida. Você não vai ter voz para murmurar, para reclamar, para ficar nervoso. Você só vai adorar, louvar a Deus e agir com sabedoria em nome de Jesus. E último texto: eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta jamais terá fome. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que Deus te poderosamente resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Que haja sobre a tua vida a multiforme graça de Deus. Lembre, uma palavra pode mudar tudo. A palavra de Deus,
é o motivo na qual fomos gerados. Quando a gente volta para o altar, a gente não está indo para um lugar onde a gente nunca foi. É a mesma coisa quando nós vamos a Jerusalém. Nós nunca fomos em Jerusalém físico, mas espiritualmente a gente já foi. E quando a gente entra em Jerusalém, a gente começa a chorar. E quando a gente sai, a gente começa a chorar. Talvez você fale, pastor, mas você nunca esteve lá, por que o povo então chorou para entrar, chorou para sair? Porque nós espiritualmente nascemos lá. Foi lá que o nosso Senhor morreu e ressuscitou por nós, amém? Então quando nós voltamos lá, nós temos uma experiência poderosa com Deus. E da mesma forma, quando o cristão vem para o altar de Deus, quem pois subirá ao monte do Senhor? Não é o que a Bíblia diz? Então o altar de Deus é um monte do Senhor hoje. Quando você volta para o altar, você começa a chorar e você fala, eu estou sentindo uma experiência gostosa, o meu lugar é estar aqui, sabe por quê? Talvez você nunca ajoelhou no altar, mas você já foi gerado há mais de 2000 anos atrás no altar de Deus, porque Ele gerou você pela sua palavra. E a Bíblia diz, nós somos gerados para que fôssemos primícias das suas criaturas, porque nós somos gerados para a glória do nome do Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Hosana nas alturas, majestade e poder, glorificado seja o teu nome. Levante a sua mão por um momento, fique em pé no seu lugar e diga uma palavra para Deus. Diga uma palavra para Deus, porque hoje mesmo Ele pode estar falando no teu coração a palavra. Talvez não são algumas, seja a palavra, seja a direção, seja a estratégia. Nessa hora só levante as suas mãos e adore, e glorifique a Deus, porque Ele é Deus e não há outro. Agindo eu, diz o Senhor, quem pedirá? Eu sou o Senhor, oh glória, a minha glória não darei a outrem, eu sou santo, eu sou o Senhor, oh Deus de maravilha, oh Deus de maravilha, te louvamos, Pai, oh Deus. Salmo 125:1. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas prevalecem para sempre. Salmo 127. Alegrei-me, pois, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos ao altar. Estamos no altar. Levante sua mão e adore, porque você está no melhor lugar da tua vida. Você está no lugar de cura, você está no lugar de glória, você está no hospital. Você que está doente, você está no hospital. Permita-se ser tratado. Você que está com problemas emocionais, você está diante do melhor psicólogo que pode tratar você com a melhor terapia, e o terapeuta chama Espírito Santo, e ele está aqui hoje com poder e glória para curar você, para te restaurar. Levante suas mãos e agradeça, porque você está aqui hoje no melhor lugar do mundo. Você está na casa do pão, você está no Betel, você está no lugar do alimento, você está onde tudo começa, onde você foi gerado. Mesmo que você não conheça ainda Jesus, ou você conhece Jesus há pouco tempo, foi aqui que você foi gerado, foi no altar de Deus que você foi gerado. Antes da tua mãe, o teu pai talvez planejarem, se planejou ou não você, antes de te gerarem, eu creio que Deus já tinha te gerado. Você é gerado no altar, você é fruto do Senhor, você é primícia do Senhor. Levante suas mãos e adore, glorifique e exalte. Se você fala em línguas, fale em línguas nessa hora. Se solte na presença de Deus, se solte na presença do Rei. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Glorifique este Deus, exalte o Senhor. Aumente o tom da tua voz, porque Deus merece o melhor. Aumente o tom da tua voz, suba ao nível da tua adoração, suba ao nível do teu louvor, suba ao nível. Suba ao nível, suba ao nível. Vamos elevar o nível de adoração, vamos elevar o nível de intimidade. É no altar que está a palavra, é nas profundezas. A Bíblia diz que o Senhor fez cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Sabe, irmãos, talvez você está nessa hora tendo esforço para poder chegar, mas a Bíblia diz que o reino de Deus se toma força, e que se esforçam se apoderam dele. Então eleve a tua adoração, se esforce, esqueça o teu problema, esqueça tudo agora, esqueça o teu dilema, suba ao nível da tua adoração, porque quando você sobe a adoração, você sobe a intimidade, você sobe a comunhão, você sobe a graça, você sobe o louvor. No teu altar, Senhor, Deus, vamos cantar para Jesus. eu adorarei, e na congregação. Nessa hora, suba o nível. Não se preocupe em pegar envelope para ofertar. Agora você tem que se preocupar em subir o nível. No teu altar, Senhor, eu adorarei.
Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, eterno é o teu poder, Jesus, maravilhoso em tuas obras, todo governo está sobre os teus ombros e coroado tu és, soberano sobre as nações, Jesus, 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 Jesus. No teu altar, Senhor, eu adorarei, e na congregação cantarei louvores. No teu altar, Senhor, eu adorarei, e na congregação cantarei louvores. Conselheiro, conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, eterno é o teu poder, Jesus, maravilhoso em tuas obras, todo governo está sobre os teus ombros e coroado tu és, soberano sobre as nações, Jesus, 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 todo Aleluia. Declare. todo governo está sobre os teus ombros e coroado tu és, soberano sobre as nações, Jesus, A palavra de Deus diz que a arca esteve na casa de Obed-Edom por 90 dias. E a Bíblia diz que Deus o abençoou, toda a sua casa. O que você fez agora é trazer a arca para dentro da tua casa. E eu quero declarar que essa arca hoje não é mais física, é espiritual. E eu declaro que essa arca que está levando você e a tua casa para um novo nível de adoração vai trazer sobre a tua família um 2015 poderoso e abençoado, tremendo, frutífero. Leve a arca para a tua casa hoje. Leve a presença de Deus para a tua casa. A arca não está baseada numa simbologia.
A arca é a comunhão. A arca é entender porque nós somos gerados por uma semente incorruptível. É adorarmos o Senhor e exaltarmos e fazer com que Ele seja elevado acima de tudo. Como a Bíblia diz, que Ele seja o nosso baluarte, que Ele seja tudo na nossa vida, que Ele seja a razão da nossa casa. Tudo pode mudar, mas a nossa casa não pode mudar de Deus, não pode mudar de prioridade. A prioridade tem que ser a arca. Porque naquele momento a arca esteve na casa daquele irmão e abençoou a sua casa. Sabe, você não tem noção do que você recebeu enquanto você estava cantando aqui essa música agora, essa noite. Porque eu vejo arcas que estavam sendo violadas, casas que estavam sem a arca. Deus está restituindo a arca na tua casa, restituindo a presença, restituindo a glória, restituindo a alegria, restituindo a unção, trazendo de volta essa arca, essa glória, essa presença gloriosa. Quantos creem, diz amém?